se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Diz assim o texto: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nós precisamos aplicar nesse texto começa a partir do primeiro versículo, que fala uma história de um homem que era cego. Esse homem ele não via, não tinha esse contato visual, só que ele tinha uma audição muito boa. Ele estava atento ao que acontecia em sua volta. E a primeira lição que temos que aplicar aqui na nossa vida é que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Certamente, esse homem que fala que ele é filho de Timeu, ele ouviu alguém dizer a respeito de Jesus, que ele pregava, que ele libertava, que ele fazia maravilhas, milagres. Então, dentro dele brotou uma fé grande, que quando ele ouviu dizer que Jesus estava ali em Jericó, ele não mediu esforços e começou a clamar. Então, a primeira lição que temos que pegar desse homem é o quê? É não medir esforço para aquilo que você quer, para aquilo que você almeja, para o milagre que você quer que Deus realize na sua vida. Então, imediatamente, o texto conta, Marcos, que ele começa a levantar um clamor em pró da sua vida, para que Jesus ouvisse ele. E ali ele começou a clamar. E você, tem buscado Jesus? Tem buscado incessantemente, sem parar, sem cessar? E o texto fala que quando ele começa a levantar um clamor, pessoas que estão em sua volta começam a incomodar. Então aquilo que ele começa a clamar, fazer um clamor em alto bom som, gera um incômodo em sua volta. Então, quando você canta, quando você louva, no seu íntimo, na sua casa, quando você começa a entrar em um propósito com Deus, pessoas vão se incomodar com sua oração, vão se incomodar com seu clamor, da forma que você louva, da forma que você prega. Então, a segunda lição que temos que aplicar na nossa vida, nesse texto, é não dar ouvidos ao que as pessoas pensam ao seu respeito. E pelo contrário, em vez de ele parar, foi aí que ele continuou a clamar mais e mais. E é assim que tem que ser na sua vida. Em vez de você parar, em vez de você talvez ficar triste, magoado, porque as críticas vêm de pessoas que querem para te apoiar, que é pessoas que estão talvez lado a lado com você. São pessoas que começam a te apontar o erro, começam a te criticar, sabe? Se incomoda da forma que você canta, que você prega, que você louva. Mas em vez de você parar, você tem que continuar, prosseguir, ser persistente, assim como Bartimeu. Ele tinha uma constância tão grande que ele não parou. É como se ele tivesse falado: os incomodados que se mude. Mas a minha forma de eu clamar vai continuar. Então, meus queridos, ele continua clamando mais e mais. Ele continua gritando mais e mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E assim como a terceira lição que pegamos desse texto é: assim como tem pessoas que vão ouvir para te criticar, Deus vai ouvir do céu para te abençoar. E aí,
aquele louvor, aquele clamor que Bartimeu gerou incômodo de algumas pessoas, foi capaz de parar Jesus. E o interessante é, as mesmas pessoas que tentaram parar ele, tentaram impedir, Jesus disse: vai lá e busca ele e traz até a mim. Então, meus amados irmãos, o seu clamor, o seu louvor, a sua oração, ela vai subir até o céu e vai trazer resposta de Deus para a sua vida. E quando Bartimeu ele chega, ele diz: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. Ele estava prostrado no chão. Ele levanta, ele tem bom ânimo, porque Jesus estava chamando ele. Ele lançou a sua capa, aquela capa que ele usava para pedir esmola, para ficar ali na rua pedindo favor para alguém. Ele lança sua capa e ali Jesus fala para ele, né? Jesus fala para ele, dizendo, Jesus fala: que queres que eu te faça? Imagina Jesus chegar hoje na sua vida, na sua casa. Ele chega para você no seu ouvido e dizer: o que queres que eu te faça? Qual seria a sua reação hoje? Porque Bartimeu, quando Jesus pede para que chama ele poderia pedir vários desejos no seu coração, várias coisas. Já pensou? Mas não. Ele pediu um só: mestre, eu quero ver. Então veja, Bartimeu. E ali o milagre de Deus foi realizado na vida de Bartimeu. Tudo por causa da sua insistência, da sua persistência, sabe? Da sua constância. Porque ele não reparou para que os outros que estavam em sua volta falassem dele. Ele não importou que ele era o assunto, mas vai dizer igual a Hebreus, temos que focar o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então Bartimeu, mesmo ele sendo cego, ele fixou o seu olhar espiritual naquele momento somente para somente para Jesus Cristo, e não se importou o que as pessoas diziam ao seu respeito. Então, para finalizar aqui o sermão, para não ficar muito extenso esse vídeo, para finalizar, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. Então veja. Então, quando Jesus Cristo ele atender a sua oração, ele atendeu o seu clamor, ele vai realizar o seu milagre da sua vida. Só que Bartimeu, o interessante do texto é que ele poderia voltar para sua casa. Ele poderia voltar para ver seus amigos. Ele poderia fazer 1 milhão de coisas. Mas não. O versículo 52 do mesmo texto que estamos lendo fala que quando ele viu, ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Então, quando Jesus Cristo, quando Deus realizar na sua vida um milagre, na sua casa, atender a sua oração, a sua petição, não se esqueça de voltar para agradecer e seguir a Ele pelo caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, tá? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, que você possa compartilhar essa exposição para mais pessoas. E aqui embaixo